seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. O Manuel tem diabetes tipo 2, a Rita tem hipotiroidismo. Têm a mesma idade, ambos são seus doentes e a ambos prescreveu estatina. Se não existirem outras diferenças significativas entre eles, em relação ao risco de apresentarem intolerância à estatina, o Manuel tem maior risco do que a Rita? Ou será que é a Rita que tem maior risco de intolerância à estatina do que o Manuel? Que este é um tema frequente na nossa consulta e vem a propósito de um estudo recente de um artigo publicado no European Heart Journal com o título Prevalence of Statin Intolerance, a Meta-Analysis. É uma revisão sistemática e meta-análise que tenta responder a duas questões. Por um lado, qual é a prevalência da intolerância às estatinas? E por outro, tenta também responder à pergunta quais são os principais fatores que aumentam o risco de se ter intolerância às estatinas. Já agora, é curioso porque este conceito da intolerância às estatinas não é consensual e existem várias definições de intolerância às estatinas. Por exemplo, a Food and Drug Administration, a FDA, dos Estados Unidos, define a intolerância às estatinas como a incapacidade de tolerar pelo menos 2 estatinas nas doses mais baixas aprovadas devido a sintomas musculoesqueléticos. E ao ler esta meta-análise, descobri que existe um Luso-Latin American Consortium, com a participação de autores portugueses, que define a intolerância às estatinas como a incapacidade de tolerar 2 ou mais estatinas em qualquer dose ou incapacidade de tolerar doses crescentes. E neste caso, segundo este critério e esta definição, os sintomas não devem ser atribuídos a interações medicamentosas ou condições conhecidas por aumentar a intolerância às estatinas. Esta definição deste consórcio, com a colaboração de colegas nossos, é também idêntica à de um grupo de consenso do Canadá. Mas falemos então desta meta-análise. É uma meta-análise que inclui dados de 176 estudos, dos quais 112 eram ensaios clínicos randomizados e controlados e 64 eram estudos coorte. Isto corresponde a um total de mais de 4 milhões de pacientes. E, tendo em conta uma definição mais ampla da intolerância à estatina, a definição da National Lipid Association, e que inclui quaisquer efeitos adversos com impacto na qualidade de vida e que levem à decisão de diminuir ou interromper o uso da estatina, então, considerando esta definição, esta meta-análise revela-nos que a intolerância às estatinas está presente em aproximadamente 9% dos pacientes tratados com estatinas. E em relação aos fatores que mais aumentam a probabilidade de ocorrer essa intolerância? Esses fatores incluem, então, ser do sexo feminino, ter hipotiroidismo, estar a fazer tratamento com estatina em alta dose, a idade avançada, estar a fazer tratamento com antiarrítmicos, estar a fazer tratamento com bloqueadores dos canais de cálcio e a presença de obesidade. Estes são alguns dos fatores que mais se destacam e que mais aumentam o risco de ocorrer a intolerância às estatinas. Em concreto, esta meta-análise estima que ser do sexo feminino aumenta o risco de intolerância em cerca de 48%. Ter hipotiroidismo aumenta esse risco em cerca de 38%. Estar a fazer estatina em alta dose aumenta esse risco em
38% também. Estar a fazer tratamento com bloqueadores dos canais de cálcio aumenta esse risco em 36%. Estar a fazer um antiarrítmico aumenta o risco em 31%. Ter obesidade aumenta esse risco em 31% também. E ter diabetes aumenta esse risco em 27%. Por outro lado, também houve alguns fatores para os quais não se verificou que contribuíssem para o aumento do risco de intolerância às estatinas, nomeadamente o tabagismo, a hipertensão arterial, a duração do tratamento com estatina ou doentes a fazer varfarina. Então, em relação ao nosso quiz, a Rita tinha maior risco do que o Manuel, porque por um lado era mulher e por outro também tinha hipotiroidismo. E qualquer um destes dois fatores, mesmo isoladamente, aumenta mais o risco de intolerância do que aquele fator que o Manuel apresentava, que era a diabetes. Recorde, ser do sexo feminino aumenta o risco de intolerância em cerca de 48%, ter hipotiroidismo aumenta o risco em 38%, enquanto ter diabetes aumentava o risco apenas em 27%. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao artigo original e chamo a vossa atenção para uma imagem interessante que integra esse artigo e que resume o essencial dos resultados. E no fundo deste estudo resulta também uma mensagem que pode servir para comunicarmos com os nossos pacientes e para os tranquilizar. A prevalência de intolerância às estatinas é relativamente baixa. Recorde, o resultado global dessa prevalência, 9%. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.